Ziz, Alfredo Nascimento, Vanessa Graziotin e Heron Bezerra. Braga é suspeito de receber 1 milhão da Odebrecht à época em que era governador. Faquim determina a abertura de 76 inquéritos contra 8 ministros, 63 parlamentares e 3 governadores. A imprensa internacional repercute a lista do relator da Lava Jato. Imigrantes africanos estão sendo vendidos em mercado de escravos na Líbia. Uber começa a operar hoje em Manaus. Polícia incinera hoje 3 toneladas de drogas. Detran vai adotar parcelamento de licenciamento veicular. Produção industrial do estado cresce mais de 5%. Traficante sai para matar e acaba assassinado. Violência. 4 mortos nas últimas horas. Motoqueiros fantasmas executam garoto de 15 anos no Jorge Teixeira. Em perseguição policial, bandido é morto no São Jorge. Um PM saiu ferido. Estas e outras notícias em detalhes agora no Jornal da Manhã. 5h47. Previsão do tempo. É de 25 graus a temperatura neste início de manhã. A máxima de hoje não deve ultrapassar os 32 graus Celsius. O Climatempo diz que é de 80% a probabilidade de chover 13 milímetros. A umidade do ar está em 88%. Os ventos estão calmos, com 5 km/h de velocidade. Quarta-feira, 12 de abril. É o 102º dia do ano. Faltam 263 para acabar 2017. Dia de Santa Ida. Também é o dia do obstetra, o dia nacional do humorista, o dia da intendência do Exército Brasileiro e o dia do cosmonauta. De segunda para terça-feira, o Rio Negro subiu 4 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 27 metros e 77 centímetros. São normais operações de pousos e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada. Registros da história. Fatos acontecidos nesta data. 1961. O cosmonauta soviético Yuri Gagarin se torna o primeiro ser humano a viajar para o espaço e realizar o primeiro voo orbital tripulado na Vostok 1. Em 1981 ocorre o primeiro lançamento de um ônibus espacial, o Columbia, a missão STS-1. 2011, a Agência de Energia Atômica do Japão aumenta a gravidade do acidente nuclear de Fukushima 1 para o nível 7, mais elevado da escala internacional de acidentes nucleares. 5h49 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Em nova revista, nos 4 pavilhões do regime fechado do complexo penitenciário Anísio Jobim, na manhã de ontem foram apreendidos de novo 23 estoques e 12 aparelhos celulares. A ação foi coordenada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, SEAP, com apoio da Polícia Militar. O secretário de Estado de Administração Penitenciária, tenente-coronel da PM, Cleitman Coelho, ressalta que a quantidade de materiais ilícitos vem diminuindo a cada operação de revista. Esse ano estamos intensificando a fiscalização e a retirada de objetos proibidos. É perceptível que em cada etapa os números diminuem, mostrando o efeito positivo das revistas. A Polícia Civil, por meio da Divisão de Recebimento, Análise e Distribuição de Inquéritos e Termos Circunstanciados de Ocorrência e de Armazenamento de Material Apreendido, vai realizar hoje às 9h da manhã no prédio da empresa Amazon Clean, na segunda etapa do bairro Distrito Industrial, a incineração de 3 toneladas de drogas entre cocaína e maconha, apreendidas no período de dezembro de 2016 a março deste ano pelas instituições que compõem a Secretaria de Estado de Segurança Pública. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, SEAP, apresenta nesta quarta-feira 7 novas viaturas recebidas por doação do Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN do Ministério de Justiça e Cidadania. Os veículos enviados pelo governo federal serão utilizados pelo sistema prisional para a realização de escoltas jurídicas para audiências e atendimento médico. 5h51 em Manaus. O restaurante Popular, que tem capacidade de atender 500 pessoas por dia entre trabalhadores, hoje a Secretaria de Estado de Assistência Social vai oferecer almoço de Páscoa no restaurante Popular Prato Cidadão, no bairro Novo Israel. Serão oferecidos aos usuários por apenas R$1 refeições que seguem um cardápio diferenciado e de qualidade. Este restaurante tem capacidade de atender 500 pessoas dia, entre trabalhadores formais e informais de baixa renda, desempregados, estudantes, aposentados, moradores de rua e famílias em situação de risco de insegurança alimentar nutricional. Nesta quarta-feira, a Fundação Hospital Adriano Jorge, vinculada à Secretaria de Estado da Saúde e à Universidade do Estado do Amazonas,
Ambas instituições do governo do estado realizam triagem de paciente para atendimento de saúde alusivo ao Dia Mundial da Voz, comemorado mundialmente em 16 de abril. A data foi instituída com o objetivo de alertar para a importância da voz e dos cuidados para preservá-la. Profissionais especializados estarão na Fundação Hospital Adriano Jorge, oferecendo um serviço de triagem para pacientes que apresentem sintomas de comprometimento da voz, a exemplo de pólipos, nódulos, também chamados de calos vocais, câncer e outras doenças da laringe. O público-alvo é todo paciente que apresenta estas alterações na voz. Temos informações com o repórter J.A. Todos os anos, o Exército Brasileiro promove concurso público em âmbito nacional para as carreiras de sargento e oficial da corporação. Jovens a partir dos 17 anos com o ensino médio completo ou cursando o 3º ano podem participar do certame. Quem já tem formação superior e até 36 anos de idade pode optar pela Escola de Saúde do Exército ou pela Escola de Formação Complementar, dependendo da área em que é graduado. Na tarde de ontem, o delegado da 3ª Delegacia da 29ª Circunscrição do Serviço Militar, Tenente Ayrton Zambelli Juncker, esteve em Iranduba e ministrou palestra para 4 turmas de alunos do 3º ano do ensino médio no auditório da Escola Isaías Vasconcelos. Ao término, o oficial falou do propósito da palestra. Incentivar o cidadão de Iranduba, nessa faixa etária, a fazer o concurso, tendo em vista que a facilidade que está aqui ao lado de Manaus. O concurso público é realizado ali no Colégio Militar de Manaus, então existe uma possibilidade de que nós tenhamos, alguns cidadãos aqui do município de Iranduba passando, e vai ser motivo de grande alegria, nós temos amazonenses aí seguindo a carreira militar. Durante a palestra, o tenente Ayrton Zambelli Juncker alertou os jovens sobre os perigos das drogas e da prostituição, que, nas palavras dele, trazem dinheiro fácil, mas podem resultar em prisão ou morte. O coordenador da Junta de Serviço Militar em Iranduba, Juvencio Araújo, conclamou os jovens que completam 18 anos em 2017. Aliste a junta militar mais próxima, no caso aqui no Iranduba, o local na Alto Furtado, junto com a Secretaria de Meio Ambiente. E o período esse ano é até quando? Começou o dia 2 de janeiro até 30 de junho. O prefeito Francisco Gomes, que deveria ter assumido ontem o cargo de presidente da Junta de Serviço Militar, não pôde comparecer ao evento em razão de problemas de saúde. Ele foi representado pelo secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, José Raimundo Monteiro. J.A. para o Jornal da Manhã. 5h55 em Manaus. A Defensoria Pública do Estado informa que, devido ao feriado prolongado da Semana Santa, o atendimento nas unidades da instituição estará suspenso nesta quinta e sexta-feira, dias 13 e 14. Durante todo o feriado será mantido o plantão de atendimento para as áreas de família, civil e criminal das 8 às 17 horas, na unidade localizada na rua Francisco José Furtado, no bairro de São Francisco. A Prefeitura de Manaus decretou ponto facultativo nesta quinta-feira, dia 13, em virtude da Semana Santa. Já na sexta-feira, dia 14, é feriado nacional obrigatório pela Sexta-feira da Paixão. Por isso, alguns serviços serão interrompidos e outros atenderão em regime de plantão. A Secretaria de Estado de Saúde, Suzano, informa que as unidades de urgência e emergência da rede estadual funcionarão normalmente em plantão de 24 horas no feriado prolongado da Semana Santa de 13 e 14 de março, quinta e sexta-feira santa, 15 e 16, sábado e domingo. O governo do estado também decretou ponto facultativo nesta quinta-feira. Confere, Eduardo. Exatamente. Quinta-feira, ponto facultativo nas repartições estaduais. 5h56 em Manaus. Feirão do Pescado, que inicia às 7 horas de hoje. Em 4 pontos da cidade tem peixe barato para todo mundo. Thaís Gama. 4 pontos estratégicos de Manaus estão comercializando ao todo 700 toneladas de peixe para a tradicional Semana Santa e estão sendo vendidas até a sexta-feira, dia 14. A venda ocorre por meio do Feirão do Pescado da Secretaria de Estado de Produção Rural do Amazonas.
O feirão está disponível na Alameda do Samba, no bairro Alvorada, também no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vinhola, na Cidade Nova, no Clube dos Oficiais da Polícia Militar, no bairro do Aleixo, e também no Feirão da CEPRO, no bairro Tarumã. Hoje o Feirão do Pescado passa a funcionar logo mais às 7 horas da manhã e segue até às 21 horas, nos 4 pontos. Lá os consumidores vão poder encontrar espécies como tambaqui, matrinchã, pirarucu e quelônios. Os 2 últimos, pirarucu e quelônios, são comercializados com autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Os preços variam entre R$5 e R$25. O quilo do tambaqui, por exemplo, será comercializado entre R$5 e R$15. O consumidor também vai contar com a comercialização de verduras oriundas do feirão da CEPRO. Essas e outras informações no portal Difusora 24H. Thaís Gama para o Jornal da Manhã. A Difusora do Amazonas, mantendo a tradição da Semana Santa, estará apresentando a radionovela O Sermão da Montanha, o Resgate de Sangue, nesta sexta, dia 14, a partir das 17 horas. Você é o nosso convidado. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou. A Escola Superior da Defensoria Pública do Estado publicou ontem uma errata no edital para o primeiro exame de seleção de candidatos ao programa de residência jurídica na Defensoria Pública do Estado. O período de inscrição, que antes iria de 10 a 21 de abril, agora se encerrará no dia 20 de abril, por conta do feriado do Dia de Tiradentes, comemorado no dia 21. A errata do edital foi publicada no Diário Oficial e está disponível no site da instituição neste endereço: www.defensoria.am.def.br. O exame de seleção é destinado ao preenchimento de 10 vagas de alunos residentes bacharéis em Direito e será realizado no dia 7 de maio, das 8 às 12 horas. O local da prova será definido de acordo com o número de inscritos e será divulgado com a lista de inscrições confirmada. Temos informações com a repórter Larissa Balheiro. Dados da Secretaria de Saúde de Manaus apontam para uma diminuição das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. No primeiro trimestre de 2017, foram registrados 83 casos confirmados de dengue, uma diminuição de mais de 75% em relação ao mesmo período do ano passado. Do vírus chikungunya, foram confirmados 9 casos. A infecção por Zika apresentou uma redução de quase 94%, com apenas 10 confirmados em gestantes. A subsecretária da pasta, Aldenise Araújo de Souza, atribui a melhora às estratégias de combate ao mosquito transmissor. Nós temos uma ação contínua, persistente, envolvendo aí mobilização de 300 profissionais, visitando casa a casa. Esse ano já foram visitados 29.800 imóveis, buscando principalmente identificar os possíveis focos do mosquito ainda na sua forma primária de larvas, eliminando e tratando esses possíveis criadores. As ações de educação e saúde voltadas para a população também são de extrema importância. A subsecretaria de Saúde afirma que o comprometimento da comunidade no combate ao mosquito faz toda a diferença no enfrentamento das doenças. Nós temos trabalhado orientando a população que é importante a sua participação da sociedade, que são necessários apenas 10 minutos por semana para que ela examine a sua área, o seu terreno, quanto aos depósitos como tampinhas de refrigerante, copos descartáveis, plantas com acúmulo de água. A Aldenise Souza fala ainda da dificuldade da secretaria em vistoriar e eliminar os focos de mosquito em terrenos abandonados e em casas vazias que estejam fechadas. Ela pede inclusive que a população participe e fique vigilante. Só assim, acredita, o mosquito será eliminado. As dificuldades que nós temos ainda são os terrenos fechados, né? As áreas abandonadas, e eu acho que a participação da sociedade ainda na mudança de comportamento e na vigilância dessa identificação de criadores tem sido ainda um dos grandes problemas. Necessitamos orientar mais efetivamente essa área para que ela contribua nesse controle vetorial. Essas e outras informações você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Larissa Balheiro para o Jornal da Manhã.
6h08 em Manaus. Temos informações de Manacapuru. Lá está o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. A notícia hoje vem lá do município de Anamã. Anamã é uma cidade propensa a alagações, é hoje também uma cidade com dificuldade de governar. Depois de passar pelo imbróglio político, onde a administração ficou 3 meses sob o comando da presidência da Câmara Municipal, o município volta a ter prefeito, mas ainda sente resquícios das dificuldades. O prefeito Raimundo Chicó do PMDB, que foi eleito pelo voto do povo, assumiu a prefeitura de Anamã no último dia 3 de abril, mas as dificuldades burocráticas ainda impedem a boa administração daquele município. Preocupado com a enchente, Raimundo Chicó fala como se prepara para enfrentar a grande enchente que se aproxima e o que o povo anamanhense pode esperar de sua administração. Na realidade, uma semana é muito pouco tempo para a gente fazer já uma avaliação do nosso governo. Mas nessa semana, nós estamos fazendo um levantamento de tudo que foi feito no município nesses primeiros 90 dias que nós não estávamos na frente do município. Mas já estamos trabalhando. Inicialmente tivemos logo dificuldades no abastecimento de água, tanto na cidade como na zona rural, mas nós já revisamos isso aí. Nós tivemos dificuldades porque o lixo está entrando na água, temos que fazer uma remoção de uma grande quantidade de lixo, tirar as pressas. Estamos ainda também levantando a situação hoje da nossa zona rural, do nosso povo, que está perdendo as suas plantações porque está alagando o município. Já temos várias ruas já com água. Estamos nos preparando já para a grande cheia que vai acontecer esse ano. No mais, por uma semana de trabalho, eu acredito que nós já podemos vislumbrar um horizonte diferente. O povo de Anamã pode esperar de Raimundo Chicó um prefeito comprometido com a educação e com o bem-estar social, porque o nosso povo vai ter dias melhores e o Anamã vai estar bem melhor. Raimundo Chicó disse ainda que já reuniu com o governador José Melo, que se comprometeu a ajudar o município. Já trabalha um plano emergencial para conseguir recurso federal para que o povo possa sofrer menos com a cheia. Para o Jornal da Manhã, Zegdeg. 6h10 em Manaus. O aplicativo de corridas Uber começa a operar hoje a partir das 14 horas aqui em Manaus. A empresa que conecta passageiros a motoristas cadastrados começa as atividades na capital na modalidade Uber X, que oferece uma corrida até 42% mais barata que o táxi. O serviço, segundo o diretor-geral da empresa na região norte, Henrique Uifer, está amparado na Lei de Mobilidade Urbana número 12.587 de 2012, que prevê o uso de serviços privados de transportes no país. O diretor da empresa informou que inicialmente o aplicativo vai aceitar pagamentos apenas via cartão de crédito cadastrado no aplicativo do usuário. Mas vem muita confusão por aí em função da Uber, que começa a funcionar em Manaus. O Fundo de Promoção Social do Governo do Estado entregou ontem uma carga com 43 toneladas de alimentos para apoiar as ações de ajuda humanitária da Defesa Civil do Estado às famílias afetadas pela cheia dos rios. Organizados em cestas básicas, os produtos foram arrecadados durante o jogo solidário Amigos do José Aldo e Amigos do Rondes Torres, realizado em fevereiro passado na Arena da Amazônia, sob a liderança da presidente de honra do FPS, primeira-dama Edilene Gomes de Oliveira. Ao todo, o jogo arrecadou 41 toneladas de alimentos. Outras 2 toneladas são oriundas das doações voluntárias no Bloco das Piranhas. Estas cestas básicas serão incorporadas ao socorro humanitário que a Defesa Civil vai encaminhar às famílias afetadas pela cheia dos rios no interior do estado. O Barco Pai Todos pela Vida começa hoje o calendário de atendimento em Guajará, a 1.600 quilômetros da capital. A cidade é a segunda da Calha do Juruá a receber a embarcação do governo do estado, que oferece mais de 30 serviços nas áreas de saúde, cidadania, assistência social e educação. A embarcação ficará na cidade até o dia 20 de abril, ancorada no porto do município e na comunidade de Boa Fé, que tem o maior índice populacional. O novo sistema de combate a fraudes no seguro-desemprego implantado pelo Ministério do Trabalho no final de dezembro identificou 71 pedidos fraudados do Amazonas até esta segunda-feira, num total de 362.187 pedidos bloqueados. O Amazonas tem um dos menores percentuais de fraudes identificadas pelo Ministério. São Paulo, que concentra a maior população do país, lidera o ranking com 5.257 pedidos, seguido do Maranhão com 3.733 casos. 6h12. A Secretaria de Segurança Pública, através do Departamento de Estratégias de Fronteiras, reuniu na manhã de ontem com os novos policiais civis e militares e peritos criminais
que vão atuar nas operações Base Anzol e Sentinela, na região de fronteira do Amazonas, no combate ao tráfico de drogas e contrabando de mercadorias a partir do próximo dia 24. A troca do efetivo que atua nos bloqueios fluviais das bases Anzol e Sentinela acontece a cada 60 dias. Para fazer parte dessas missões, o policial ou servidor passa por uma seleção que envolve exames médicos, teste de aptidão física e instrução de nivelamento fluvial. Desde 2015, a Operação Base Anzol ganhou reforço de efetivo das polícias civil e militar, funcionando por 24 horas, com a presença de policiais federais e militares das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. A operação integrada consiste na fiscalização de 100% das embarcações que entram no estado do Amazonas pelo Rio Solimões, formando um bloqueio fluvial para impedir a passagem de drogas vindas da Colômbia e Peru, países que fazem fronteira com o Amazonas. O objetivo também é coibir o transporte clandestino de produtos químicos utilizados para o processamento da droga. A partir de agora, os donos de veículos poderão parcelar em até 12 vezes o valor do licenciamento anual de seu veículo, incluindo os débitos com multas e seguro de trânsito de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, o DPVAT. O parcelamento é fruto de uma parceria entre o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, o DETRAN-AM, e o Sindicato dos Centros de Formação de Condutores do Amazonas. O termo de parceria será assinado hoje às 10 horas da manhã no auditório do DETRAN. O diretor do DETRAN, Leonel Feitosa, destaca que a possibilidade de parcelamento dos débitos como sendo uma alternativa para que o proprietário mantenha o veículo regularizado e não corra o risco de ter o seu veículo retido ou apreendido durante as operações de trânsito realizadas pelo DETRAN e também pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar do Amazonas. Vamos reforçar, a partir de agora, os donos de veículos poderão parcelar em até 12 vezes o valor do licenciamento anual de seu veículo, incluindo os débitos com multas e seguro de trânsito de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, o DPVAT. O ritmo de produção na indústria do Amazonas se mantém acima do registrado no ano passado, com o melhor desempenho dos segmentos de televisores, micro-ondas e condicionadores de ar. A atividade industrial cresceu 6,6% no primeiro bimestre, a maior taxa de crescimento do país, e avançou 5,6% em fevereiro. O quarto índice positivo consecutivo nessa comparação, segundo a pesquisa mensal do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgado ontem. A tendência de redução do ritmo da queda iniciada em junho de 2016, do comparativo que leva em conta o índice acumulado dos últimos 12 meses, foi confirmada pelo IBGE. Em fevereiro, o recuo da produção foi de 5,4%, enquanto que em junho do ano passado essa taxa atingiu menos 18,2% nesse confronto. No primeiro bimestre, 10 atividades acompanhadas pelo IBGE registraram um crescimento da produção. O setor de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos, 33,8%, exerceu a contribuição positiva mais relevante sobre o total da indústria, impulsionado em grande parte pela maior produção de televisores, mostra o estudo. 5 políticos do Amazonas foram citados na lista do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, segundo reportagem do jornal Estado de São Paulo, divulgada ontem à tarde com grande repercussão. O ministro determinou a abertura de inquérito contra os senadores do Amazonas, Omar Aziz, do PSD, Vanessa Graziotin, do PCdoB, e Eduardo Braga, do PMDB, além do ex-deputado federal Alfredo Nascimento e do ex-deputado federal e marido da senadora Vanessa Graziotin, Heron Bezerra, do PCdoB. As respostas dos citados por Fachin. O senador Eduardo Braga informou por meio de assessoria de imprensa que desconhece o conteúdo das informações que levaram a PGR a pedir abertura de inquérito. O senador Eduardo Braga, do PMDB, é suspeito de receber 1 milhão em pagamentos indevidos da Odebrecht quando era governador do estado. De acordo com o delator Arnaldo Cumprido de Souza e Silva, o acordo entre a empresa e o governador era relacionado à construção da ponte do Rio Negro. O inquérito faz parte de investigações pedidas pela Procuradoria-Geral da República com base nas delações premiadas de executivos e ex-executivos da Odebrecht. O deputado federal Alfredo Nascimento disse que não tem relação com executivos, empresas e estatais envolvidos no esquema e que ainda não foi notificado. Omar Aziz informou também por meio de assessoria de imprensa
explica que não tem nenhum tipo de relação com a Odebrecht e não recebeu nenhum valor da empresa em sua campanha eleitoral. O diretor Arnaldo Comprido de Souza e Silva, José Lopes, empresário ligado ao Maraci, fazia pedido de pagamentos ao Odebrecht para favorecer o consórcio da empresa na construção da ponte do Rio Negro. Em nota encaminhada ao Estadão, a senadora Vanessa Garaziottin afirmou por meio da assessoria de imprensa que as doações feitas para suas campanhas foram oficiais, declaradas e posteriormente aprovadas pela Justiça Eleitoral. Segundo o depoimento de Fernando Luiz Aires da Cunha Santos Reis, Vanessa Garaziottin teria recebido repasses da Odebrecht em 2012 a pretexto de doação por sua campanha eleitoral, mas sem o registro oficial. O marido dela, Heron Bezerra, negou contato com a Odebrecht e disse desconhecer a lista de investigação de Fachin. Eu não tenho a menor condição de opinar sobre isso, disse ele. Eu repito, nunca tive contato com a Odebrecht, com Camargo Correia, Gutierrez ou com qualquer empreiteira dessas. Portanto, não sei como apareceu o meu nome em uma relação de pessoas que receberam doação. Polícia. A briga pelo comando do tráfico de drogas resultou em novas mortes ontem à noite em Manaus. Um homem de nome e idade não revelados foi morto a tiros por volta das 22 horas na rua General Glicério, com a Avenida Ipixuna, nas proximidades do Mestre Chico, no bairro de Cachoeirinha. Segundo informações do tenente Zaranza da primeira Companhia Interativa Comunitária SICOM, responsável pela segurança da área, o homem morreu ao ir ao local para matar outras pessoas. O local do crime é conhecido como uma boca de fumo, pois há grande concentração de drogas. Esse que morreu foi até o local para fazer crimes de pistolagem, informou o tenente. Ainda segundo Zaranza, um homem que estava passando pelo local foi baleado. A vítima disse que se chamava Everton. Acionamos o serviço do atendimento móvel de urgência e o SAMU, e ele foi encaminhado para o hospital e pronto-socorro 28 de agosto. O adolescente Jonas Pereira Cavalcante, de 15 anos, foi executado com 5 tiros na tarde de ontem na rua Crajiru, comunidade João Paulo II, bairro Jorge Teixeira. Os tiros atingiram a cabeça, o pescoço e o braço esquerdo da vítima, que morreu na hora. Conforme informações do perito Wellington Medeiros, do Departamento de Polícia Técnico-Científica da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. O crime aconteceu por volta das 5 da tarde. 4 homens ainda não identificados se aproximaram do adolescente em 2 motocicletas e efetuaram os disparos de acordo com informações de policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária. Familiares do adolescente, moradores da rua onde aconteceu o crime, não quiseram falar sobre o assassinato. Porém, policiais da 30ª SICOM, que não se identificaram, informaram que o menor era usuário de droga. Os policiais disseram ainda que não foi possível afirmar se o crime tem relação com a dívida de entorpecente. O corpo do adolescente foi removido pelo Instituto Médico Legal. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro vai investigar o caso. Outros detalhes do que aconteceu na noite madrugada, Gerson Guerra. Muito bem, Paulo Guerra, vamos para as notícias de polícia e pronto-socorro ocorridas ontem de dia e também noite madrugada, dizendo que o tempo é claro na capital amazonense. E a gente começa com o roubo de carro que aconteceu ontem à noite. E a gente pede aí muita atenção dos ouvintes do Jornal da Manhã. Um Gol de cor prata, 2008-2009, placa NOJ 3517, que foi levado, foi tomado de assalto. O veículo pertence ao presidente da Liga Desportiva do bairro Amazonino Mendes. Qualquer informação, você pode ligar para o 190 ou ainda para o DIP da área. Repetindo, é um Gol de cor prata, placas NOJ 3517, ano 2008-2009. Qualquer informação é só você ligar para o 190 ou ainda para o DIP da área. 2 marginais não identificados levaram a pior ontem numa tentativa de assalto frustrada lá no bairro da Paz. Eles levaram muito couro dos moradores e foram levados para um pronto-socorro da cidade. Eles tentaram assaltar na área e a população agora está viva, né? A população está aí atenta para tudo que acontece na cidade de Manaus em termos de polícia. No pronto-socorro Platão Araújo, deu entrada a vítima de facada no ombro. A vítima é Fabiano Rodrigues de Souza, 19 anos. Ele deu entrada ontem à noite. Ele reside na rua Padre João Ribeiro, na Cidade Nova. Por volta de 2 horas da madrugada, deu entrada o menor Júlio César Soares Souza, de 17 anos. Ele foi vítima de tiro no pé. A mãe dele fez maior barulho lá na portaria do pronto-socorro João Lúcio.
Aliás, foi o Platão Araújo, né? Olha, mandando aqui um alô para o Edmilson lá no bairro da Cachoeirinha, o Edmilson César, né? Que é vascaíno, e também o Paulo Namias lá no bairro de Petrópolis, ele que trabalha na FEMAS e está sempre aí ouvindo o Jornal da Manhã. No pronto-socorro, João Lúcio deu entrada Alan Jones, nome de artista, hein? Alan Jones Gonçalves, 28 anos, que foi agredido fisicamente no bairro Grande Vitória. Ele foi levado por uma ambulância para o pronto-socorro João Lúcio. Um acidente de trânsito deu entrada a uma vítima de nome não identificada também naquele pronto-socorro. E se você aí de repente tem algum parente que está desaparecido, ele deu entrada ontem à noite lá no pronto-socorro João Lúcio, vítima de acidente de trânsito. Também um homem identificado apenas por Vitor foi vítima de agressão física. Fato que aconteceu na área do bairro São Raimundo. Ele assistiu um jogo quando foi agredido fisicamente por elementos. Paulo Guerra, tem aqui uma reclamação que está chegando para a gente com relação aos cooperativados dos alternativos que estão reclamando, né, contra Marcos Luciano, que é chefe de transporte da do SMTU, dizendo que o atendimento é péssimo, grosseiro, e ele atende conforme a sua conveniência. Eles estão reclamando com relação a esse rapaz, né? Repetindo o nome dele, é Marcos Luciano, chefe de transporte do SMTU. Uma palavra aí, né? A prefeitura, no caso, né? O prefeito. No Instituto Médico Legal foi registrado a morte do ex-presidiário Jorge Luiz da Silva Carvalho, de 20 anos. Segundo informação da polícia, a vítima morreu depois de receber pelo menos 4 disparos de arma de fogo. Fato que aconteceu por volta de 15 horas da tarde de ontem, na rua Palmeiras, no bairro Cidade de Deus, na zona leste da cidade. Segundo ficou apurado no local, Jorge Luiz tinha rixa com elementos da área. A polícia já sabe quem fez os disparos. O fato chamou a atenção dos moradores da rua Palmeiras, que ouviram vários disparos. Uma ambulância do SAMU, que fez a remoção da vítima para o pronto-socorro Platão Araújo, onde veio a óbito. O corpo de Jorge Luiz foi removido do pronto-socorro e deu entrada no Instituto Médico Legal no final da tarde. Jorge Luiz morava na rua Tricolor, número 163, no bairro Cidade de Deus. O corpo foi liberado ontem à noite aos familiares para fazer o velório. Jorge será sepultado hoje. No bairro Colônia Terra Nova, mais precisamente na rua Baré, Bruno Mendonça Silva, de 28 anos, foi vítima de vários disparos, vários tiros que atingiram cabeça e o corpo da vítima, com característica de execução. O crime aconteceu por volta de 15 horas e a polícia foi acionada para verificar a ocorrência, já que a vítima morreu no local. Investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros tiveram no local e apuraram que a vítima foi perseguida por elementos que ocupavam um táxi de placas não identificadas. Bruno Mendonça ainda conseguiu correr tentando se livrar da morte, entrando num terreno baldio, mas um dos elementos fez os disparos, acertando a vítima, que caiu morta em frente ao campo do Parque Sabiá. Os investigadores da Delegacia de Homicídios e Sequestros estiveram no local fazendo todo o levantamento do fato. Também foi registrado no Instituto Médico Legal queda da própria altura. A vítima é José Hurtado Zunica, de 74 anos, estava internado no Hospital Adriano Jorge desde o dia 1º de março e morreu ontem. Ele morava na rua Bandeirantes, na colônia Santo Antônio. Francisco Dinamar morreu ontem num pronto-socorro da cidade. Ele estava internado desde o dia 28 de janeiro, vítima de arma branca. O fato aconteceu no município de Eurinepé e ele foi trazido para Manaus, onde faleceu no pronto-socorro. Foi registrado também no Instituto Médico Legal acidente de trânsito, uma colisão de moto com o carro, por volta de 20 horas do dia 9 de abril, na Max Teixeira, na Cidade Nova. A vítima foi levada para o pronto-socorro João Lúcio, onde faleceu. A vítima é Robson Diego de Matos, 18 anos, solteiro. Ele trabalhava como motoboy e residia à rua José Faustino, número 75, comunidade José Bonifácio, na colônia Santo Antônio, na Cidade Nova. Luan de Souza Lima Quintino
de 16 anos, morreu ontem à noite, depois de trocar tiros com policiais da PM. Fato que aconteceu na estrada de São Jorge, na área militar, ali próximo ao 1º BIS. Segundo informações, depois de receber via rádio que estava acontecendo assaltos no bairro Compensa, uma guarnição da PM passou a monitorar os elementos que estavam em um carro Fiesta de cor prata e houve perseguição. Os ocupantes do veículo tomaram rumo da estrada de São Jorge e tentaram fugir por uma área de mata ali próximo ao 1º BIS, abandonando o veículo e trocando tiros com a guarnição. Luan de Souza foi atingido por disparo de arma de fogo. O fato aconteceu por volta de 21 horas da noite de ontem. Luan morreu no local. Um PM foi atingido com um tiro na perna. O nome do soldado é Ítalo Magné, da 8ª SICOM. Dos 3 elementos, um morreu e outro fugiu. E um foi preso. Luan de Souza morava na rua Beija-Flor, número 81, no bairro Campos Sales. O corpo foi levado para a necrópsia no Instituto Médico Legal, depois de ter sido periciado no local por técnicos da perícia e também feito todo o levantamento cadavérico pelos policiais da Delegacia em Homicídios e Sequestros. E como a gente falou, o soldado ferido é o Ítalo Magné Pereira, da 8ª SICOM. Ele deu entrada no pronto-socorro 28 de agosto, ontem à noite. O elemento que foi baleado é Lucas Santos, de 22 anos. Ele pegou um tiro nas nádegas. O pessoal tá ruim de tiro, hein? E o fato aconteceu ali próximo ao 1º BIS. Ele foi ferido e foi trazido também para o pronto-socorro. Muito bem, Paulo Guerra, voltando, né? Só para complementar que o nome do soldado, o ferido é Ítalo Magné Pereira, da 8ª SICOM, e que levou um tiro no pé, tá fora de perigo, tá aqui no pronto-socorro 28 de agosto. O bandido que foi alvejado com tiro nas nádegas, ali próximo ao 1º BIS, né? Na troca de tiros com a polícia, é Lucas Santos, de 22 anos. Essas são as últimas de polícia e pronto-socorro. E lembre-se, o crime tem 2 caminhos, cadeias ou cemitério. Essas são as últimas de polícia e pronto-socorro. A reportagem foi de Gerson Guerra para o Jornal da Manhã. Os números das loterias. Aqui na concurso 4.357, prêmio acumulado. A quadra saiu para 118 apostadores, cada um recebe R$4.108,73. O alterno teve 7.667 apostas ganhadoras com premiação individual de R$95,09. As dezenas sorteadas foram 04, 22, 36, 48 e 70. Time Mania, concurso 1017, time do coração, Londrina, prêmio acumulado, 6 apostas com 6 números, R$28.815,01 é o prêmio. 5 dezenas acertadas, 286 ganhadores com premiação de R$863,58. Dezenas a time Mania, 08, 15, 19, 47, 67, 71 e 73. Finalmente, a Lotomania, concurso 1752, prêmio acumulou 19 acertos, 12 apostas, cada uma recebe R$19.360,11. 18 acertos, 181 apostas ganhadoras, prêmio R$1.146,02. Para 17 acertos, 1.361 apostadores vão receber cada um R$106,68. 16 acertos, 7.800 ganhadores, o prêmio R$18,61. E teve também 15 acertos, 30.854, R$4,70. O azarão não deu sorte. A Lotomania sorteou as dezenas 08, 12, 17, 19, 21, 26, diga 33, 35, 42, 57, 62, 66, 73, 83, 85, 87, 90, 93, 98 e 99. 6 horas e 39 minutos. Esportes.
Aproveitando bem as poucas oportunidades criadas na partida, o Princesa dos Solimões venceu por 3-2 o Rio Negro e assumiu a liderança do Campeonato Amazonense ontem à noite no estádio Carlos Zamit. No outro jogo da rodada, Manaus e Holanda empataram em 2-2. As datas e locais das semifinais do Campeonato Paulista foram definidas ontem e os 2 primeiros jogos vão ser no domingo. Palmeiras e Ponte Preta jogam às 16 horas em Campinas, com transmissão da Rede Globo. Já São Paulo e Corinthians se enfrentam às 19 horas no estádio do Morumbi. A Juventus conseguiu uma boa vantagem no primeiro jogo das quartas de final da Liga dos Campeões. O time italiano venceu o Barcelona por 3-0 com 2 gols de Dybala e 1 de Chiellini. O clube espanhol agora precisa vencer por 4 gols de diferença para avançar. Se ganhar por 3-0, a partida vai para os pênaltis. O próximo duelo entre os dois times está agendado para o dia 19 de abril no Camp Nou, lá em Barcelona. Os jogos de ontem pela Libertadores da América. Estudiantes 0, Barcelona do Equador 2. Libertad 1, Godoy Cruz 2. Grêmio 3, Deportes e Iquique 2. O Grêmio venceu esse jogo por 3-0. Jorge Wilstermann 2, Atlético Tucumã 1. Os jogos de hoje pela Libertadores da América. 21h45, Flamengo e Atlético do Paraná. Também às 21h45, Palmeiras e Penharol. Jogos da Copa do Brasil. Às 21h45 jogam Esporte Clube Recife e Joinville. Internacional e Corinthians. Na Liga dos Campeões, 13h45, Borussia Dortmund. E o Atlético de Madrid e Leicester. O Bayern de Munique vai enfrentar o Real Madrid e o Borussia Dortmund joga contra o Mônaco. Últimas notícias. A Bovespa teve queda de 0,45% com 64.359,79 pontos. O resultado teve influência pelo desempenho negativo das ações da Petrobras, que caíram mais de 2%, e da Vale, que desvalorizaram mais de 1%. Já o dólar teve alta de 0,29%, cotado em R$3,14. IBGE divulgou os dados do comércio de fevereiro. As vendas do comércio varejista brasileiro recuaram 0,7% em janeiro ante dezembro, segundo mês consecutivo de queda. O Comitê de Política Monetária, o Copom do Banco Central, divulga hoje nova taxa básica dos juros, a Selic. Em fevereiro, a taxa foi reduzida pela 4ª vez, seguida de 13% para 12,25% ao ano. Termina em menos de um mês o prazo para o eleitor que não votou e não justificou a ausência nas 3 últimas eleições ou não pagou as multas correspondentes, regularizar a sua situação perante a Justiça Eleitoral. O prazo vai até o dia 2 de maio. Após essa data, os eleitores nessa condição que não estiverem regulares correm o risco de ter o título cancelado. Destaques internacionais. A transmissão de um desfile militar na Venezuela foi interrompida ontem quando populares lançaram ovos e pedras contra o carro que transportava o presidente Nicolás Maduro. Maduro, que usava a faixa presidencial, estava a bordo de um jipe militar do aeroporto de São Félix, no estado de Bolívar. Ao final de uma cerimônia transmitida em rede nacional de TV, quando as imagens mostraram sua segurança tentando evitar que o presidente fosse atingido por uma chuva de objetos. Em seguida, Maduro apareceu retirando algo do cabelo e, segundo as redes sociais, o presidente foi alvo de ovos e muitas pedradas. O presidente russo Vladimir Putin afirmou nesta quarta-feira que os níveis de confiança entre Moscou e Washington se deterioraram desde que o presidente americano Donald Trump tomou posse, segundo a agência Reuters. A declaração acontece durante a visita do secretário de Estado americano Rex Tillerson a Moscou. O presidente chinês Xi Jinping defendeu hoje uma solução pacífica para a crise envolvendo o programa nuclear e balístico da Coreia do Norte. Em uma conversa por telefone com seu homólogo americano Donald Trump, informou a TV estatal lá em Pequim. Durante a conversa, Xi Jinping destacou que a China defende uma solução para o problema pela via pacífica, revelou o site da CCTV. Trump declarou na terça-feira que está decidido a resolver a questão norte-coreana com ou sem a ajuda da China. Um terremoto de magnitude 5,5 graus atingiu as Filipinas, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Segundo o órgão, o epicentro do terremoto foi registrado a 8 quilômetros da cidade de Osias e a 6,4 quilômetros de profundidade. O Conselho de Segurança das Nações Unidas votará nesta quarta-feira um projeto de resolução que exige do governo sírio sua cooperação com a investigação sobre o suposto ataque químico contra uma cidade rebelde, informaram fontes diplomáticas americanas. Grã-Bretanha, França e Estados Unidos redigiram o texto baseado em outro documento apresentado na semana passada após o suposto uso de gás sarin
contra a localidade de Canseicum, onde morreram 86 pessoas. O secretário americano de Defesa James Mattis afirmou nesta terça-feira que não há dúvidas de que o regime do presidente sírio Bashar al-Assad é o responsável pela decisão e realização de um ataque com arma química na semana passada na Síria. Africanos que tentam chegar à Europa estão sendo vendidos por seus captores em um mercado de escravos na Líbia, segundo a Organização Internacional para as Migrações, órgão da ONU. As vítimas disseram à organização que depois de serem detidas por contrabandistas ou grupos de milícias foram levadas para praças ou estacionamentos para serem vendidas. Migrantes qualificados como pintores ou instaladores de pisos são procurados por preços mais elevados, diz o chefe da OIM na Líbia, à BBC. Mulheres também foram compradas por clientes da Líbia e levadas para casas onde foram forçadas a ser escravas sexuais. A Líbia está em estado de caos desde a expulsão do ex-líder Muammar Gaddafi no ano de 2011. 6:49. Aqui no Brasil, a Câmara dos Deputados adiou nesta terça-feira pela 4ª vez consecutiva a votação do projeto de socorro a estados em crise financeira. A decisão foi tomada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, por receio de presença insuficiente de deputados em plenário para aprovar a proposta. Por se tratar de um projeto de lei complementar, são necessários pelo menos 257 votos favoráveis para a aprovação do projeto. O ministro Luiz Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, autorizou a Procuradoria-Geral da República a investigar 8 ministros, 3 governadores, 24 senadores e 39 deputados federais que fazem parte da chamada lista do Janot. Entre os alvos dos novos inquéritos estão os presidentes do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, e da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro. Os inquéritos servirão para apurar se há elementos para a PGR e denunciar os investigados por eventuais crimes. Se o Supremo aceitar as eventuais denúncias, os acusados se tornam réus em ações penais. Dos 28 ministros do governo Michel Temer, 8 serão investigados no Supremo Tribunal Federal. Eliseu Padilha, do PMDB da Casa Civil, Moreira Franco, PMDB da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Kassab, do PSD da Ciência e Tecnologia, Helder Barbalho, do PMDB da Integração Nacional, Luísio Nunes, do PSDB das Relações Exteriores, Blairo Maggi, do PP da Agricultura, Bruno Araújo, do PSDB das Cidades, e Marcos Pereira, PRB da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. O presidente Michel Temer é citado nos pedidos de abertura de 2 inquéritos, mas em razão da imunidade temporária que possui como presidente da República, a PGR não o incluiu na lista do Janot. O relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Edson Fachin, recorreu à Constituição para justificar a decisão de derrubar o sigilo dos documentos protocolados pela Procuradoria-Geral da República para pedir a investigação. O ministro Fachin, relator da operação, autorizou a Procuradoria-Geral da República a investigar 8 ministros, 3 governadores, 24 senadores e 39 deputados federais. E os principais veículos de comunicação do mundo estamparam e destacaram ontem. O Clarim da Argentina destacou que o caso atinge ministros do presidente Temer, entre eles 3 de primeiríssima linha. Nos Estados Unidos, o Washington Post e a emissora ABC publicaram uma reportagem da agência Associated Press em que o professor da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto, comenta que todo partido e todo estado tem alguém lá. Na Alemanha, o site da revista Der Spiegel destacou que há 8 ministros na lista e que os citados negam as acusações. O jornal francês Le Parisien diz que um novo marco no escândalo de corrupção da Petrobras foi alcançado nesta terça, com a luz verde do STF para abrir investigações com foco em ministro do governo conservador de Michel Temer. O jornal abre a nota, inclusive, mencionando que o nome do próprio presidente é citado. A versão em espanhol da rede americana CNN traz a lista de Fachin com os nomes de ministros, senadores, deputados e governadores. Na reportagem, um porta-voz do Planalto afirma que o presidente Temer não se pronunciará sobre o assunto. Enquanto isso, a equipe econômica de Michel Temer acredita que a divulgação dos inquéritos abertos contra ministros e congressistas deve atrasar a pauta de votações das reformas propostas pelo governo, em especial a da Previdência, o que pode dificultar sua aprovação e aumentar as pressões pela flexibilização dos projetos. Manchetes dos jornais locais agora. Zé Roberto ordena fim de mortes na FDN. O Centenário Jornal do Comércio. Estado tem maior avanço na produção industrial. A crítica. Terremoto na política, tsunami. O Em Tempo. Uber inicia sob risco de apreensão de carros. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã.
Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai, Thaís Gama, Larissa Balheiro e Gerson Guerra. Operação de rádio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Nota de falecimento. A Rádio Difusora do Amazonas noticia com profundo pesar o falecimento do senhor Valdemir Oliveira de Araújo, ocorrido às 9 horas de ontem em Fortaleza, capital do estado do Ceará, deixando na orfandade 6 filhos e 18 netos. Pai do pastor Antenor, o senhor Valdemir Oliveira de Araújo, será sepultado hoje em Fortaleza. A Difusora do Amazonas, mantendo a tradição da Semana Santa, estará apresentando a radionovela O Sermão da Montanha, o Resgate de Sangue, nesta sexta, dia 14, a partir das 17 horas. Você é o nosso convidado. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou.